Olá, estamos novamente aqui. Chama o Jurídico, o Condomínio Pode. Nossa saudação a vocês que estão nos assistindo. Já se inscreveu no nosso canal? Já está nos seguindo no Instagram e no Spotify? Confere que nós estamos em todos estes veículos de comunicação e de interação com vocês. Agradecer aos nossos patrocinadores, a LCD Condomínios, gestão condominial há 30 anos no mercado, Sinosvale Engenharia. Os nossos apoiadores institucionais, a Anacom, a SEX, Conase e Condomínios pelo Mundo. Hoje eu, juntamente com a doutora Márcia aqui e a doutora Jaqueline, que está no modo online, temos a grata alegria de receber não só um grande expert na área condominial, mas acima de tudo um amigo, uma grande pessoa de São José dos Campos, o doutor Eduardo Rachid, que veio aqui conosco conversar um pouquinho hoje sobre a questão de contratos em condomínio, esses cuidados jurídicos que têm que serem tomados, e vai contar um pouco para nós, deixar para vocês, síndicos que estão nos assistindo, vocês, gestores condominiais, o que a gente precisa prestar atenção nesse assunto tão importante. E passar para minha colega Márcia aqui, fazer as considerações dela. Olá, tudo bem? Que bom ter vocês aqui de novo. Hoje esse nosso convidado, um expert em condomínios que a SEX nos presenteou. Ele é excelente, vocês todos devem seguir o Dr. Eduardo Rachid. Hoje nós falaremos sobre contratos. Vocês já pararam para pensar quantos contratos se envolvem dentro de um condomínio? É a manutenção, é o prestador de serviço, é a portaria virtual, é uma troca de portão, até uma troca de chaves, até a troca do miolo de chaves, contratação de limpeza ou contratação da retirada do lixo. O Dr. Eduardo Rachid hoje nos trará muitas dicas preciosas do que ele leva do jurídico dele para os condomínios e síndicos. Umas dicas também que vocês poderão anotar para também cobrar os seus síndicos e administradoras para ver se eles realmente estão sendo atentos no momento da assinatura dos contratos. Agora eu vou agradecer também a presença da Jaque, que está online com a gente hoje para brilhantar ainda mais o nosso episódio. Olá, Jaque! Olá! Olá a todos! É um privilégio contar com alguém do nível de experiência igual ao nosso colega Eduardo Rachid. Que honra tê-lo conosco em um episódio que será de grande conhecimento para todos nós, para síndicos, para conselheiros e para os moradores. Ter um pouquinho mais, né, de clareza sobre contratos condominiais. Te agradeço, Rachid, por compartilhar um pouquinho do teu vasto conhecimento e do teu tempo aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Jaque, obrigado, Ramon, obrigado, Marcinha. Desculpa a liberdade de estar falando assim, às vezes está entre doutores aqui, mas eu vou sem a formalidade, vou pelo carinho no qual eu tenho por vocês e admiração acima de tudo. Me sinto super à vontade aqui, super abraçado por vocês, espero estar levando para a audiência de vocês a informação de qualidade, interatividade e que a gente possa estar fortalecendo no caminho da prosperidade aí o mundo condominial. Maravilha, meu amigo. Vamos dar início então ao nosso bate-papo. Contratos condominiais, Rachid. Faz uma explanação para nós aí, inicial. Vamos falar do início, né? Qual é a importância do contrato? Quando o assunto é condomínio, né? O que não pode faltar? Vamos iniciar assim o nosso bate-papo. Ramon, assim, o contrato, ele, vamos dizer assim, é uma disposição de vontade entre as partes, né? Só que o contrato, como a gente já sabe, ele pode ser tanto verbal como expresso, né, por escrito. E a função do advogado condominialista é justamente instrumentalizar a vontade das partes, condomínio e contratadas, instrumentalizar essa vontade, colocar no papel essa vontade
e pactuar os direitos, deveres e obrigações de cada uma das partes. E para esse objeto em si, nada mais importante que tem que ter uma instrução técnica, está o condomínio acompanhado, eu sou suspeito para falar, está o condomínio acompanhado de uma assessoria jurídica. Se porventura ele não tem uma assessoria jurídica, ele pegar, contratar de maneira pontual um advogado, uma advogada para estar analisando o objeto contratual, para estar redigindo o objeto contratual, para estar tomando todos os cuidados para que o condomínio ele não, como diz o ditado popular, que ele não compre gato por lebre. Então, para ele tomar esse devido cuidado no momento da contratação. Esse é um dos principais pontos que a gente já deixa elencado, porque a partir do momento, quando o condomínio ele vem a ter um profissional da área jurídica nessa supervisão, ele pode se dizer que só esse cuidado ele se autopaga, em virtude de inúmeros casos que a gente já observou dentro de condomínio, que a observação jurídica fez com que o condomínio não tenha privações financeiras ou morais, não venha passar por situações constrangedoras que desgasta a figura do síndico, tanto politicamente como financeiramente o condomínio. Então, essas são as observações da importância de tal o primeiro ponto do síndico e a síndica acompanhada de bons profissionais. Maravilha! Então, como o Rashid acabou de nos falar, os contratos podem ser tanto os verbais quanto os formais. E qual a estratégia que vocês aí usam no teu escritório, Rashid, para fazer uma análise completa, para levar uma segurança jurídica para dentro do condomínio? Se vocês levam em assembleia essa análise, como é que é o funcionamento, a estratégia que vocês utilizam no dia a dia do escritório de vocês nos condomínios? Então, a gente pega, Márcia, a gente pega o primeiro aspecto, a gente divide ele em três pilares. Eu sempre procuro, de uma maneira didática, sempre dividir em três partes. Que nem a gente fala, tem os 3 porquinhos, as 3 Marias, os 3 Reis Magos, tem tudo um começo, meio e fim. A gente sempre procura dividir em 3 pilares. O primeiro pilar, só para ficar mais fácil para o síndico, é a fase pré-contratual, depois vem a fase contratual e depois a fase pós-contratual. Uma das fases todas são importantes, mas a pré-contratual ela já vai fazer com que o síndico, num certame, num processo licitatório, ele já elimina um monte de problemas, porque ali ele vai fazer a filtragem de quem está apto documentalmente de participar daquele certame ou não. Então, essa é a primeira parte. Aí, nessa fase pré-contratual, o que nós fazemos? Requerer, mediante a pesquisa, o CNPJ e a razão social da empresa, requerer todas as certidões judiciais e fiscais. E também, conforme também a certidão de registro na Receita Federal, para a gente verificar se o KNAI da empresa, que é a atividade econômica que ela exerce, está compatível também com o KNAI. E também a gente está verificando se a opção tributária dela é a correta também para a aplicação daquele contrato. Porque muitas das vezes a gente sabe que, por exemplo, portaria, a gente sabe que não pode ser pelo Simples Nacional. Então, tem alguns quesitos que a gente analisa para ver se tem a compatibilidade da atividade econômica, da compatibilidade tributária, para ver se a empresa pode estar exercitando aquela atividade dentro do condomínio. Com o pedido das certidões judiciais e fiscais, a gente vai ver se aquela empresa tem algum impedimento legal ou não de estar participando. Se ela tem dívidas tributárias, seja na seara federal, estadual ou municipal, se ela está inserida no cadastro de devedores trabalhistas ou não, se ele tem alguma, vamos supor, a gente vai o condomínio contratar uma revitalização de fachada para fazer. Será que aquela empresa já não tem alguma ação judicial onde algum outro condomínio entrou referindo-se à qualidade da empresa ou não? Então, esse estudo prévio, a gente vai estar tendo uma direção se a empresa está apta ou não. Mas é sempre importante lembrar, o síndico, a síndica, que o advogado e a advogada, ele tem a habilidade para estar falando se a empresa está apta documentalmente, tá? Qualitativamente, se ela executa um bom trabalho ou não, aí já é a pesquisa de mercado do síndico perante seus pares aí de profissão em outros condomínios.
E indo para um segundo pilar também, aí vem propriamente dito, só observando ainda no primeiro pilar, a gente falou, ver o KNAI da empresa, o histórico, certidões negativas, o capital social da empresa, que era uma questão que eu tinha até vinculado, esquecido de falar, porque, por exemplo, o contrato de prestação de serviços de portaria, de limpeza, tem uma instrução normativa na Receita Federal que estabelece que a cada X funcionários, o capital da empresa, o capital social da empresa tem que ser X mil reais. E por aí vai. Porque, por exemplo, eu já peguei condomínios que a nota fiscal do serviço era 50 mil reais e o capital social da empresa era de 10 mil reais. Ou seja, falei para o síndico, olha, ela não tem lastro financeiro para suportar a atividade econômica. Então, melhor você rever, por mais que o preço esteja melhor do que os demais, mas eu não vejo aptidão para isso. E com relação ao KNAI, por exemplo, um caso prático que eu já vi, por incrível que pareça, mas pode ser às vezes até uma aberração, quando eu fui verificar o KNAI de uma empresa de portaria, quando eu fui certificar, era uma empresa que estava, cuja função econômica, atividade econômica dela inscrita, era uma empresa de instalação e manutenção de ar-condicionado. E estava se concorrendo para um contrato de portaria, ou seja, totalmente discrepante na contratação, e por isso mesmo que até o valor estava bem inferior, porque já não ia a parte tributária já é totalmente diferente, já a parte de tributação que ia já dar problema na hora de fazer o contrato, e por aí vai, a nota fiscal e uma série de coisas. Então, essa fase pré-contratual é um momento que pelo menos, eu dedico muita atenção nessa parte. Indo para a segunda parte, que é a parte contratual propriamente dito, de uma forma sintética, a gente depois aprofundando mais, conforme forem surgindo os questionamentos, eu sempre fico atento, de uma maneira definida assim, o síndico ele tem que definir qual que é o escopo de trabalho, as propostas que tiveram dentro do certame, os orçamentos comparativos, um memorial descritivo do que vai ser executado naquela atividade, quais os recursos humanos que vão ser utilizados, por exemplo, se for portaria, a quantidade de pessoas, limpeza, a quantidade de pessoas, numa obra, dependendo da circunstância, quantas pessoas vão estar à disposição numa obra dentro do condomínio, um cronograma de trabalho para que a gente possa colocar no contrato, por exemplo, revitalização de fachada, a gente tem tantos dias para executar, e se passar daquele prazo executado, do cronograma, tem alguma penalidade ou não? Outra fase importante que a gente vai analisando, qual que é o valor do contrato, qual que é a forma de pagamento, como que é feita a forma de pagamento. A gente sempre, qual modalidade, se vai ser à vista, a prazo, se for para uma obra, por exemplo, vamos seguir um cronograma de pagamento, conforme for evoluindo a obra, vai sendo feito pagamento por medição. Isso é de suma importância. Agora, a parte principal também, quando a gente vai executar, sempre eu procuro deixar uma cláusula afirmando assim, que qualquer tipo de pagamento fica condicionado à apresentação de nota fiscal, de documento fiscal hábil. Se for um autônomo, um RPA, por aí vai, sempre tem um documento fiscal apto para fazer o pagamento. E a ausência desse compromisso, desse documento fiscal, permite que o condomínio faça a retenção do pagamento sem imputação dos encargos de mora. E definir claramente também uma questão, quando a gente vai falar de valores, que eu sempre procuro colocar dentro do contrato uma cláusula proibindo que a empresa contratada faça a cessão dos créditos ou até mesmo a cessão do contrato para instituições financeiras ou para outras empresas que, porventura, ele for quarteirizar o serviço, por exemplo. Então, essa cessão, essa transferência do contrato, a gente sempre procura estar fazendo a vedação, colocando como vedado dentro do instrumento contratual. Muito bem. Esses pontos que o Rachid está trazendo para nós, vocês verifiquem, né? Que quando a gente pensa contrato, não, eu tenho que olhar as cláusulas. Sim.
com toda certeza ali, fazer todo um organograma. Mas eu considero tão quão importante essa fase pré. E aqui, Rachid, quero dividir, não só contigo, mas com quem está nos assistindo. Tem um condomínio aqui em Porto Alegre que eles fizeram uma mudança de portaria física, presencial, para portaria remota. E eu me recordo que foi no início do ano, agora de 2025, o síndico buscou quatro empresas no mercado, vieram 4 orçamentos. E tinha um dos orçamentos que ele era um orçamento, todos eles dentro do valor, assim, não diferenciava muito, né? E tinha um que o site da empresa era muito bonito. Estamos há 25 anos no mercado. E aí tinha todos os clientes ali, clientes inclusive de grande porte, aí, supermercados, outros além de condomínios no qual eles trabalhavam também com formato de portaria virtual. E aí eu fui fazer essa diligência prévia e o endereço que eles estavam fisicamente, né, o administrativo, não era o endereço do cartão CNPJ. Ali começou a coisa. E aí eu comecei a ver, mas quem é os sócios, né? Era uma pessoa, que não era ninguém daqueles que estavam ali se apresentando como donos da empresa. E aí eu fui ver, resumindo, tá? Em 25 anos eles abriram 12 CNPJs. E tudo aqui. Bom, eu disse pro síndico, essa aqui tá fora, não vai nem pra Assembleia. Né? E lá na hora da Assembleia eu comentei, evidente, sem comentar o nome da empresa, mas vocês vejam, né, isso que o Eduardo tá comentando, a importância que tem para evitar uma dor de cabeça futura, porque no fim, e aqui a gente pode falar tanto da responsabilidade do síndico no ato da contratação, como o reflexo judicial que a gente vai ter depois, que vai recair sobre todo o condomínio. Vejam como isso é importante, né, doutora Jaqueline? Isso aí. Puxando o gancho sobre as contratações, às vezes a gente contrata, a gente não, né? Os síndicos contratam muito empresa de fachada, né? Já me aconteceu uma coisa semelhante como o do Ramon, né? É uma empresa, né? Tem um nome como se fosse Jaqueline Salvatore, mas por trás dessa empresa tem mais 7 empresas. E aí agora começou a vir os passivos trabalhistas nos condomínios dessas empresas. E aí o que está acontecendo? Nenhuma das empresas tem valores para quitar com os funcionários. E isso está recaindo em quem? Nos condomínios. Por quê? Porque na época o síndico não teve essa cautela de passar o contrato, essa análise para uma pessoa qualificada para isso, que seria um jurídico. Muitas vezes eles passam para os assessores da administração para ver se está tudo ok, ou para alguém do conselho que trabalha com contabilidade, enfim, né? Pessoa que não é especializada para esse tipo de análise. E uma hora vem o problema, né? E agora? E até pegando, já que um pouco do teu gancho, já indo e o que o Ramon falou, de um caso prático, olha para a gente ver, por exemplo, a função do primordial do advogado e da advogada, o papel primordial dentro dos condomínios é no seguinte aspecto. Até mesmo na questão de planejamento do próprio condomínio, seja no planejamento orçamentário, seja no planejamento de investimentos dele, o que ele pretende fazer no condomínio. Pegando o exemplo que o Ramon deu, por exemplo, da troca de uma portaria física para uma portaria remota, nós aqui no estado de São Paulo, a gente tem um empecilho que a gente tem que ultrapassar, que a gente tem, por exemplo, na nossa convenção coletiva de trabalho aqui, tem uma penalidade para os condomínios que fazem a troca da portaria física para a portaria remota. É uma cláusula com 15 vezes o valor do salário do obreiro. Tem essa cláusula penal. E o síndico, de imediato, ele quis fazer a operação, tudo direitinho. Eu falei, olha, você não... você tem essa restrição aqui que pode vir a acumular esse passivo para o condomínio, de você fazer a troca da portaria física para remota. Então, a gente tem que se planejar. Ele, mas eu posso fazer isso daí? Eu falei, eu aconselho a você levar para a Assembleia essa questão, porque vamos supor que, por exemplo, vem esse passivo dessa multa
e num futuro tenha um outro síndico ou síndica que às vezes não tem uma compatibilidade de gênio contigo e depois queira entrar com uma regressiva em face de você. Também já aconteceu também episódios de síndico querer rescindir de forma justificada o contrato, mas queria que o jurídico avalizasse se era 100% ou não, de ter alguma implicação de multa ou não, se daria por justa causa ou não. O jurídico, a gente falou na época, olha, são grandes chances, sim, de ter uma justa causa, porém um jurídico, um advogado, uma advogada, ele não pode avalizar 100% o resultado de uma demanda judicial, ele vai trabalhar com probabilidades, tem uma probabilidade maior. E se eu fosse você, levava esse assunto para a Assembleia, já que os condôminos estão reclamando muito da empresa de portaria, não está gostando do serviço, estão colocando pressão em você, seja pelo WhatsApp, por e-mail, quando encontra pessoalmente, mas na hora que chegar essa ação de cobrança dessa multa de rescisão contratual no condomínio, essas pessoas que colocaram pressão em você, você não vai achar ninguém mais para segurar o rojão. Ninguém vai assumir a responsabilidade. E pode o condomínio entrar regressivamente contra você. Tanto que é um exemplo prático, tem até um síndico que ele fala assim, nossa, Castilhão, eu tive dá vontade de abraçar. Porque ele fala assim para mim, você lembra que você me sugeriu isso de eu levar para a Assembleia, que corria o risco de ter? Então, o juiz interpretou que a multa era pertinente e condenou o condomínio a pagar. E aí o síndico que estava lá tinha incompatibilidade comigo, sugeriu em Assembleia para entrar com uma ação regressiva contra mim. E aí um conselheiro do condomínio falou, não, essa questão o ex-síndico trouxe para a Assembleia, a gente decidiu mesmo sabendo dos riscos, então nós assumimos isso e temos que pagar. E tinha a ata, tudo documentado, ou seja, são pequenos atos que já vão prevenindo o condomínio, o síndico, a síndica de achar um Kinder Ovo no decorrer da gestão dele. São uns pequenos exemplos que para você ver como que o jurídico ele se autopaga dentro do condomínio. É sempre aquilo que eu digo, né? Tropeçamos em pedras pequenas, né? Isso que o Rashid está falando de São Paulo, o estado de Minas Gerais também. Nós estivemos juntos agora no final de agosto num evento lá da OAB de Minas Gerais, e o presidente do sindicato lá dos síndicos comentou sobre essa questão da multa na troca de uma modalidade de portaria para a outra, né? Então você veja isso aqui, Rashid, no nosso podcast a gente sempre coloca isso, né, para o síndico. Você tem que compartilhar com a Assembleia os riscos. Se você compartilha a contratação, né, ou a troca, a dispensa também tem que ser levada lá. Principalmente quando essa dispensa ela é minada numa situação onde você está levantando uma justificativa para não pagar uma multa lá, porque o contrato assim o reza, né? Então vocês vejam aqui, é só um exemplo para você, síndico, que está nos assistindo, um exemplo prático de alguém que deixou de tomar uma ação judicial em razão de ter cumprido com aquilo que ele deveria ter feito, que é dividir com a massa condominial a sua decisão. Então isso é um cenário. Rashid, me diz uma coisa, trazendo um pouco da tua experiência, né? Os síndicos, os que tu atende ou aqueles que tu já teve contato, eles são bastante perceptíveis às tuas sugestões quando o assunto é contrato, ou é uma cultura que ainda está se implementando, ou diz, não, vamos assumir o risco, essa empresa é melhor, não vai dar nada. O que tu tem visto na prática aí com os teus síndicos e aqueles que tu já passaram por ti? Então, Ramon, aqueles que já estão no mercado, têm uma certa bagagem, são síndicos de multicondomínios, e aqueles que já experimentaram ter algum serviço jurídico, a partir do momento que eles experimentam, eles não querem ficar mais sem. Tanto que eu já vi síndicos e síndicas se posicionarem quando chega e fala assim, olha, numa assembleia, por exemplo, na hora que vai entrar, por exemplo, na previsão orçamentária, para baixar a taxa condominial, não dá para rescindir o contrato da assessoria jurídica? Aí eu já vi síndicos se posicionarem da seguinte maneira, se você estivesse no meu lugar, o teu CPF estivesse respondendo pelas questões do condomínio, você gostaria de ter um suporte jurídico, sim ou não?
Então, ou seja, o síndico, quando ele colocou o condômino, ele fez a indagação para o condômino se ele gostaria de estar numa função como a dele, sem a devida proteção, desprotegido, o condômino já mudou de opinião, falou, não, é verdade, eu não gostaria. Então, ele exerceu que ele é a função da empatia. Ele fez com que o condômino se colocasse no lugar dele. Então, a partir do momento, os síndicos que têm uma certa rodagem, eles ficam muito atentos às questões jurídicas. Eles já não abrem mão. Tem alguns que têm um conhecimento muito bom já pela prática de ver, mas ele não abre mão de ter um parecer jurídico sobre as questões contratuais. Já os síndicos, vamos dizer assim, moradores de primeira viagem, assim, por exemplo, eles não sabem distinguir muito a ideia de uma contratação jurídica, quando que é um investimento e quando que é uma despesa. Ele já não tem essa distinção muito grande. E aqui o que acontece? Como ele ainda, o cargo do síndico e da síndica, ele é um cargo emocional, ele exige muito do emocional ali do ser humano, ali da pessoa que está gerindo o condomínio, ele fica muito suscetível a pressões. Ele não pensa, por exemplo, para eu ganhar o jogo, eu tenho que fazer, vou usar a tática XPTO. Para eu chegar ao resultado, eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso. Ele não, ele fica tão preocupado com a reação da torcida, se vai achar bonito ou não o modo como ele está jogando, que ele cai na pressão. Se alguém critica de uma maneira mais veemente, ele sente aquilo, ele fica baqueado, ele se abate e acaba fazendo as coisas pelo que as pessoas gostariam que ele fizesse, não pelo que ele deveria fazer. Então, esse síndico de primeira viagem, vamos dizer, ele é mais suscetível à pressão, e se chegarem a falar para ele, não precisa não, vai pelo mais barato, ele também, como entra no condomínio num primeiro momento, querendo cortar a despesa e não otimizar a despesa, ele acaba, às vezes, se atropelando na gestão dele ali, e no final a gente sabe que tem um preço a pagar quando os tropeços vêm. E pegando um gancho sobre esses casos de que tropeços acontecem, já aconteceu aí no teu escritório com a tua equipe de que o síndico anterior fez uma contratação sem uma assessoria jurídica e após essa contratação foi visto que houve alguns erros, que cláusulas abusivas em relação ao condomínio, a empresa ou então a empresa acaba desaparecendo, não paga os funcionários e foi contratado o teu escritório para solucionar isso. Como é que vocês levam ao conhecimento da Assembleia com uma maneira mais delicada para eles não se sentirem tão culpados a respeito daquilo? Porque muitas vezes, como nós já falamos aqui no episódio, as assembleias validaram aquilo ali, pois não tinham conhecimento de alguns pontos desse contrato. Como é que tu leva isso daí? Olha, teve dois casos assim que a gente pode dizer um caso negativo e um caso positivo. Me contrataram, já tinham pedido uma proposta anteriormente, aí por não ter chegado num denominador financeiro ali comum, não houve a contratação, enfim, e eles entabularam um contrato, por exemplo, de cobertura de vaga de garagem. Só que foi passado por assembleia, aprovado o orçamento, a forma de pagamento, a empresa, tudo direitinho, foi feito o contrato, assinado o contrato, só que aí a gente vai voltar para o início do podcast. Eles não fizeram a parte pré-contratual, de não checagem da empresa, da idoneidade da empresa. E aí, de uma cobertura de garagem que eles pagaram na época um valor de mais de R$1 milhão, porque eram mais de 300 vagas de garagem, né? Era um condomínio grande, e não viram um parafuso sequer. Aí falaram, não, mas o preço do outro estava lá, é igual aquele ditado, quando a gente vai falar assim, não, eu vou lá na loja, lá pode estar, mas eu não vou pagar, eu não vou entregar o serviço mesmo, então o valor, se eu ganhar, se está 50% mais barato ou não, 50% de zero é zero. Então, eles contrataram, gastaram mais de R$1 milhão, porque fizeram uma grande parte do pagamento à vista, né, por conta da condição especial que a empresa seduziu, e não viram um parafuso da obra sequer.
E aí, quando vieram atrás, tudo checar, no que a gente foi fazer a fase pré-contratual, que era para ter sido feita lá atrás, a sede da empresa era num terreno baldio, que nem no nome dela estava, não era propriedade dela, eles nunca mais viram. Até eu falei, olha, podemos ingressar com uma demanda judicial, tentar uma indenização, mas pelo que eu vi aqui no CNPJ da empresa, no CPF dos sócios, tudo vislumbra que esses sócios sejam laranjas também, não tem, a gente fez uma pesquisa, não tinha laço patrimonial, não tinha nada. Falei, eu vejo como insucesso, mas teve esse caso aí, que por onde eles pecarem de entenderem que naquele momento não era interessante uma assessoria jurídica, foram para a jornada dele, com a assembleia, com tudo, e não teve o sucesso depois almejado. Já, por exemplo, num caso positivo, onde um condomínio até foi num trabalho pontual que a gente foi fazer, e esse trabalho pontual acabou virando um contrato em definitivo de assessoria jurídica, tanto que a síndica gostou, e ela era moradora. E era o primeiro mandato dela. Eles iam fazer a revitalização da fachada, ela pediu se poderia me contratar, de eu contratar o escritório aqui de maneira pontual, eles fizeram a contratação de maneira pontual, e aí na análise do contrato, até eu falo brincando, eu dentro da minha engenharia de Google e Facebook, na parte de engenheiro que a gente acaba aprendendo um pouquinho como advogado e advogada, era um prédio pastilhado, eu perguntei para a síndica, olha, eu não vi na proposta e nem no contrato aqui que a gente estava vendo, eu não vi a questão da argamassa. Está inserida ou não está inserida no contrato? Resumindo, só de argamassa o prédio ia gastar mais de 100 mil reais. Aí, na hora que ela falou, Rachid, aquilo lá levantou, aí houve-se um debate antes da assinatura do contrato, mas no final das contas o empreiteiro falou, não, pode inserir nesse mesmo valor, nesse mesmo escopo, que a argamassa está dentro do contrato. Ou seja, aí ela teve a reflexão, ela falou, Rachid, esse debate que tu levantou sem ter pretensão, fez o condomínio economizar 100 mil reais. Imagine se tivesse eu assinado o contrato sem orientação jurídica, o prédio está despastilhado e eu ter que sentar com o empreiteiro para discutir se estaria ou se não estaria a argamassa ali no contrato, o cronograma de obra atrasando, os condôminos me pressionando, o prédio feio sem as pastilhas, o condomínio, querendo ou não, com aquele tumulto de obra, você não consegue manter a higienização 100%, a limpeza 100%. Imagine a pressão que ia ter isso na minha cabeça para gerir tudo isso, com a obra já em andamento. Então, a partir, eu falei, ela até acha engraçado ela trazer, mesmo sendo uma síndica de primeira viagem, ela me trazer esse pensamento. Eu falei, pois é. Aí ela falou, só a economia que o escritório gerou, para mim, uma questão só desse ponto da argamassa, eu vou ter jurídico por X tempo de assessoria jurídica. Então, aí é onde ela falou, você se autopagou, o escritório se autopagou. Então, isso é muito importante elencar para os síndicos e síndicas. Essa questão que um detalhe pode fazer toda a diferença. Rachid, diante de todas essa explanação, tu teria alguma dica para passar para os nossos gestores condominiais? Como eles podem evitar esse tipo de armadilhas, essas cláusulas abusivas, né? Esses riscos ocultos que tem dentro dos contratos, quando eles são nem analisados, a gente não pode nem falar mal analisado, quando eles são simplesmente assinados, né? Porque o contrato, antes mesmo de ser analisado, né, pelo síndico, ele tem que ser passado por alguém que entende sobre cláusulas contratuais, né? Ali a gente não entende muito de argamassa, essas coisas, mas a gente entende que aquilo, né, não estava de acordo com aquele contrato, né? Então, alguma dica, assim, para o síndico, para os gestores, né, se atentarem no momento que se depararem com um contrato de prestação de serviços dentro do condomínio, para evitar esses riscos ocultos e essas cláusulas abusivas? Olha, eu vou usar sempre assim, é um clichê, às vezes o que eu vou falar, mas é uma parábola que é de suma importância. O síndico, ele na gestão dele, ele tem que ter, para ele trabalhar e querer para executar um bom trabalho, ele tem que ter ferramentas. Quando eu falo ferramentas, é no seguinte aspecto. Por exemplo,
Se eu estou lá com uma floresta de eucaliptos para derrubar, se o síndico tiver na mão um martelo e um machado, o modo como vai ser executar, a ferramenta que ele tiver na mão é o modo como ele vai executar a tarefa dele. Ele pode ter, com martelo, ele pode ter a mesma força que o outro tem, mas com martelo ele não vai conseguir resolver o problema. Já o síndico que tiver com um machado afiado, ou seja, com a ferramenta adequada, que no caso é o advogado e a advogada, ele com certeza o trabalho dele vai ser eficaz. E se ele também tiver, não é só quando vamos falar principalmente com relação vamos indo para um pouco do contrato de empreita, por exemplo. Não é só a figura, aí vamos pôr a ferramenta que eu falei que é, vamos supor, se você tiver com uma ferramenta melhor ainda, no contrato de empreita, um exemplo sendo repetitivo, revitalização de fachada. Se o síndico tiver acompanhado de um advogado e uma advogada, e de um engenheiro e de uma engenheira, um arquiteto e arquiteta, para fazer a fiscalização da execução da obra, ou seja, ele saiu de um machado e já foi para uma serra elétrica para conseguir o serviço dele, para concluir com êxito. E por que uma dica importante? Porque a função também nossa como jurídico também nessa questão. Porque o síndico, no primeiro momento, vai falar, Rachid, você está me aconselhando a ter um engenheiro, uma engenheira para ir acompanhando a fiscalização da obra, mais um gasto para o condomínio? Aí você vai falar para o síndico o que é gasto e o que é investimento. Você está fazendo uma obra de R$1,5 milhão, que nem foi um caso prático. Você vai gastar R$15 mil numa fiscalização numa obra de 10 meses. Diluído dá R$1.500 por mês. O que é R$1.500 por mês perto de R$1,5 milhão? Então, aí a função também, ele falou, eu estou te passando essa visão de ter já um profissional acompanhando, uma dica que a gente dá, porque quanto que você vai ter assessoria jurídica aqui para ingressar com uma ação, caso algum prejuízo de dano material, dano moral, algum vício construtivo, mas quanto que sairia as custas judiciais desse processo? Quanto que sairia o condomínio contratar um assistente para trabalhar como na perícia do condomínio? Quanto que sairia um perito judicial? Então, a nossa obrigação também, como assessor jurídico, assessora jurídica, é passar essa visão de futuro também. E a dica é o quê? Voltando até mesmo para a pergunta, é sempre estar com os melhores profissionais. Essa é a dica. É sempre estar com a ferramenta correta e a ferramenta mais eficaz, para você poder exercer com execução. É você estar com a melhor tecnologia, é você estar com o melhor profissional, é você fazer a pesquisa de mercado da idoneidade daquela empresa, o síndico ele ser vamos dizer, um síndico chão de fábrica. O que é o síndico chão de fábrica? Ele vai em outros condomínios, visita, vai ver como é que aquela empresa de portaria funciona, aquela empresa de limpeza, como que é a portaria remota, se a portaria remota naquele prédio dele faz sentido ou se não faz sentido. Quem já fez construção a gente sabe que é uma questão delicada, o que ele já executou, deixou de executar. Por exemplo, eu tenho às vezes o costume de pedir o acervo técnico do engenheiro ou da engenheira para ver o que ele já executou ou não, para o síndico analisar se ele vai ter a competência técnica. Por que eu digo isso, desse acervo? Por exemplo, para eu analisar o contrato, eu tenho aptidão técnica, mas se eu já for para uma ação criminal, eu vou ser um horrível advogado. Eu posso fazer? Posso, tenho OAB, estou habilitado para fazer, mas eu vou executar com competência? Não, também aí, sendo repetitivo, é você ter a melhor ferramenta, o melhor profissional, o melhor machado para que você possa encarar a sua gestão. Maravilha, maravilha. Vocês vejam como é importante, né, tudo isso que o Eduardo está trazendo sobre você prestar atenção nos mínimos detalhes para que o contrato, porque uma vez assinado, né, e aí vale aquela máxima, né, Rachid? Me liga 50 vezes antes, mas não me liga uma vez depois. Porque dependendo do que for o teor da conversa da uma vez depois, pode ser que seja tarde demais, né? E um contrato mal feito, um contrato que não resguarde os interesses minimamente do condomínio, né? Eu ingressei com uma ação agora no Foro de São Paulo capital, para um condomínio aqui de Porto Alegre, houve uma alocação de 20 anos do terraço, questão de antenas.
O contrato ele só prevê deveres para o condomínio, não prevê direitos, e ainda estabeleceu o Foro de São Paulo como foro para discutir o processo, né? Ah, mas na época foi uma boa ideia. Poderia ter sido, mas não foi melhor explorada. Obra, o Rashid falou, né? Eu sempre costumo dizer, não importa se tu está reformando toda a fachada do condomínio ou se tu está erguendo um muro de 0,5 metro. Coloca no contrato uma cláusula que diz que antes do condomínio dar o aceite, o síndico dar o aceite no recebimento daquela obra que está sendo feita, o condomínio vai ter um profissional que vai lá fiscalizar para ver se está tudo certo. Já tive uma situação que nós tivemos que levar para a Assembleia, votar ou não pela judicialização, e a Assembleia optou por não, né, de uma obra do telhado, que foi mal executada, a síndica da época deu o aceite, e aí a gente não fizemos uma diligência prévia na empresa, não tinha muitos recursos, chegamos a notificar, eles disseram que estava tudo certo, que a síndica fiscalizou, e aí como é que ficou? Tivemos que fazer uma chamada extra para poder fazer a reforma que foi necessária. Então vejam que esses detalhes que o Eduardo tá trazendo para nós aqui, eles são fundamentais para que você, gestor, não venha ser implicado na sua responsabilidade. E mais do que isso, que cause esse ônus financeiro para a massa condominial. Vocês notaram que lá no início eu falei, pega o papel e a caneta para anotar todas essas dicas extremamente importantes que o Rashid trazia para nós. Vocês notaram que no primeiro momento da fala dele, ele trouxe essas dicas que são de grande valia para todos os condôminos, para os síndicos, que isso dá uma força para quem está em uma assembleia fazer questionamentos a respeito das contratações. Por que vocês têm que questionar essas contratações? Para impedir que no futuro vocês precisem judicializar, que é o que nós sempre falamos aqui no podcast. Nós podemos prevenir sempre. A contratação estratégica de um jurídico vai prevenir vocês. E é um jurídico especializado. Vamos também pontuar isso. Um jurídico especializado dentro de um condomínio é extremamente importante, preventivo e trazer segurança jurídica e transparência para sua gestão. Não concorda, Jaque? O advogado, nesse caso, ele sempre vai ser um parceiro para o síndico e nunca um custo, né? Por quê? Porque ele vai orientar o síndico para que daqui 2, 3 anos ele não vá sofrer uma penalidade, uma responsabilidade, né, civil, muitas vezes criminal, por ter assinado um acordo, um contrato que não estava de acordo com normas, com legislação, de empresas que muitas vezes são empresas de fachada, que nem a gente estava comentando, né? São uma empresa que tem 3, 4, 10 CNPJs por trás dessa empresa, né? E o prejuízo sempre é de quem? É de toda a massa condominial, não é apenas do síndico. Então, os síndicos hoje, eles não têm essa cultura, né? A cultura dos condomínios hoje é que um jurídico é um custo. E eu não vejo como um custo, né? Eu vejo como um aliado, como um parceiro. O custo vai ser o prejuízo que eles vão ter que arcar ali na frente por ter feito essa assinatura desse contrato, essa contratação sem uma orientação. E pegando até uma linha, já aqui no que você disse, por exemplo, que nem teve, essa semana mesmo aconteceu, o síndico pegou e mandou o contrato do mini mercado para ter dentro do condomínio. Contrato muito bem redigido, com todas as cláusulas, equilibrado, direitos, deveres, obrigações, tudo muito bem pactuado. Aí ele já, não, tá bom, eu já vou assinar. Aí eu falei, tudo bem, mas antes de você assinar, você não vai levar para a Assembleia, por exemplo? Porque às vezes você tem um instrumento contratual ali extremamente correto, mas o procedimento como você vai aplicar aquele instrumento contratual, ele foi tudo observado, que o Ramon falou no início, a gente acabou falando. Por que eu estou dizendo, o mini mercado? Eu falei, você tem que levar para a Assembleia definir. Eu falei, mas ele falou, por quê? Não tem, o condomínio não vai pagar nada. Aliás, ele até vai receber um cashback. Eu falei, tá, mas aonde você vai instalar esse mini mercado?
será que não vai ocorrer uma mudança de destinação de área? Será que não exigiria um quórum qualificado em assembleia para ter aprovação disso, dependendo do local que você colocar? E vamos supor que você instala o mercadinho, o mini mercado, e, por exemplo, não é bem aceito pela massa condominial, pede para você rescindir o contrato, e naquele contrato tem a multa contratual devidamente correta, porque o mini mercado fez as instalações, freezer, prateleiras, insumos, produtos, decoração do local, ou seja, ele fez um investimento. E ele vai estar correto naquele momento de cobrar a multa contratual por rescisão antecipada. Então, a gente tem que instrumentalizar também da maneira correta. O contrato tá todo correto. Você pode assinar, mas será que para você lá na frente não vai ter penalidade? Se porventura o condomínio não gostar, e é factível o condomínio não gostar, às vezes, de ter aquele serviço, e você contratou e não vai ter. E como que você vai chegar e rescindir antes do contrato? Isso tendo um instrumento tudo correto, mas a forma da aplicabilidade daquele instrumento, ele está sendo orientado também da maneira correta? Que aí entra a importância do advogado e da advogada condominialista, do modus operandi de como que ele vai fazer a implantação disso. Porque às vezes o generalista, ele não está no dia a dia do condomínio como a gente está, né, Rachid? Então ele acha que aquilo é correto e muitas vezes tem equívocos nessa orientação do advogado generalista. E aí, o que acontece? A maioria, isso vou te dizer que 95% dos condomínios hoje, eles vão pelo preço. Eu cobro 100, mas o Rachid cobra 50. Mas o Rachid não tem esse conhecimento, mas o condomínio vai lá com ele. Então, é uma conscientização, é um trabalho formiguinha que a gente tem que fazer junto com os gestores condominiais, explicando que essa responsabilidade é deles. Não é do conselho. O meu conselho não aceitou isso. Tudo bem, o conselho é para aconselhar, a gente respeita, né? É uma figura importante. Mas a responsabilidade, o CPF, é do síndico. Então, essa responsabilidade é no CPF dele, não é do CPF do conselheiro que optou por contratar aquele profissional que não é capacitado para aquele tipo de situação. Isso até, por exemplo, e no outro contrato agora que é novo para todos nós, por exemplo, o contrato que você pode fazer por sessão ou comprar o equipamento, instalar, mas, por exemplo, de carregadores de carros elétricos. Olha a importância, o papel nosso nisso daí. Eu cheguei e falei para o síndico, você vai querer fazer assembleia para autorizar cada unidade colocar o carregador, ter o carregador individual. Aí eu falei, se o morador não dá nem a manutenção no sistema do aquecedor de gás dele, que está dentro da residência dele, você acha que ele vai dar manutenção no carregador de carro elétrico dele? Falei, por que você, no primeiro momento, não faz só um carregador de maneira coletiva, dentro das normas, tudo direitinho? Se é por sessão, se não é, a modalidade que você vai fazer. Tenta um só, porque o condomínio vai ter a obrigação de dar manutenção naquele equipamento. Agora, será que os demais vão estar dando a mesma atenção que você vai estar dando? Só para você ver, quando a gente vai falar de contrato, a dimensão de cenários que vai criando, que a gente mesmo sabe que na faculdade a gente não aprende essas questões. É ali no dia a dia do condomínio, ali mesmo no chão de fábrica. Nesse serviço da gente tentar passar a melhor informação para o síndico. Há um exemplo simples do que a gente pode estar evitando, né, de problemas. Sim, a falta de especialização, né, gera um grande prejuízo, né, Rachid? Ali na frente gera um grande prejuízo. Então, pessoal, eu já acabei cortando, nosso convidado, Jaqueline, porque nosso tempo está acabando. Olha o quanto de informação esse episódio de hoje trouxe. E no final nós trouxemos já um pontinho que, quem sabe, nós poderemos trazer o Rachid para outro episódio para falarmos dos carros elétricos, que hoje em dia nós estamos com grandes problemas nos condomínios. A demanda só aumenta nos nossos escritórios.
porque nós ainda não estamos com as legislações adequadas dentro de cada estado, dentro de cada município a respeito disso. Mas eu queria agradecer ao Rashid, nosso amigo, nosso parceiro, excelente profissional, por ter disponibilizado esse pouco tempinho aqui com a gente para trazer todo esse conteúdo para vocês que nos acompanham. Queria agradecer ao Ramon, queria agradecer a Jaque. Rashid, deixa tuas últimas palavras aqui para os nossos telespectadores. E as tuas redes, né, para o pessoal te seguir. Pessoal, assim, antes de mais, muito obrigado. Sempre, mesmo seja de maneira virtual, sempre é bom estar matando a saudade de vocês, sempre é bom estar interagindo com vocês, aprendendo também. Muito bom conversar com a audiência de vocês. Se porventura tiverem alguma dúvida jurídica, alguma questão, só nos seguir lá, eduardorashid.adv, lá no Instagram, no LinkedIn. A gente vai estar lá à disposição para estar interagindo. E tenho sempre a mensagem final é passar para o síndico e para a síndica a seguinte mensagem. A assessoria jurídica, o advogado e a advogada é o travesseiro da sua gestão. Esse é o recado que eu gostaria de passar para eles. Se vocês quiserem ter boas noites de sono, ou noites mais tranquilas, né, vamos se dizer, esteja sempre com um profissional da sua confiança, um profissional que tem habilidade técnica de levar as melhores soluções para vocês. Maravilha. Obrigado, Rashid. Obrigado, Márcia. Obrigado a vocês que estiveram aqui conosco em mais um episódio do Chamo Jurídico, o Condomínio Pod. Agradecendo o Eduardo pelo tempo dele em vir aqui trazer um pouquinho do seu conhecimento. E os nossos patrocinadores, LCD Condomínios, Sinosvale Engenharia e os nossos apoiadores, a SEX, que foi quem uniu essas 4 pessoas que estão aqui hoje nesse episódio, a Anacom, Conase e Condomínios pelo Mundo. E antes, passar a palavra para a doutora Jaqueline para dar o tchau final aí para todo mundo. Ele já não queria que eu te desse tchau, Rashid, tu viu, né? Eu fiz de propósito, viu? Que fica o registro. Ele fez de propósito. Ele quis deixar o melhor para o final. Assim. Pro final. Ele é um cavalheiro, o Ramon um jeito. Que privilégio, né? Trocar esses minutinhos de conhecimento contigo, Rashid. Tu é um presente que a SEX nos deu através da nossa mentora, doutora Andréia. É sempre muito bom estar na tua companhia e eu sempre aprendo muito com o teu conhecimento, tá? Gratidão por ter aceitado dividir conosco um pouquinho do teu conhecimento. Seja sempre muito bem-vindo no nosso podcast. Pode deixar que eu vou sempre estar atormentando vocês aí. Muito obrigado. Maravilha. Valeu. Obrigado, pessoal. Muito obrigado pela audiência e até uma próxima oportunidade. Tchau, até tchau. mais. Tchau, tchau. Valeu.